Fala, gente, tudo bem? Meu, nossa, quanto tempo faz que eu não gravo vídeo, né? A gente tá em abril de 2020, em plena quarentena. No vídeo de hoje eu vou responder perguntas de uns meninos que começaram a me seguir no Instagram. Se você ainda não me segue lá, meu Instagram é @itsferreiragui. Eu vou deixar aqui em algum lugar, provavelmente aqui embaixo. A primeira coisa que todo mundo tem me perguntado ultimamente é referente a qual agência que eu vim. A agência que eu vim é a Cultural Care e sim, ela não tá aceitando menino. A Cultural Care tá dizendo que é temporário, não sei por que eles não estão mais aceitando menino. Existem outras agências que aceitam. Se estiver assistindo esse vídeo, estiver contratando alguma outra agência, deixa aqui no comentário para poder ajudar outros meninos. Outra pergunta que me fazem muito é referente a quanto trazer para poder ficar na semana de treinamento. A gente fica uma semana em treinamento em Nova York e eu trouxe $150 para poder passar a primeira semana e a segunda semana, porque a gente embarca no domingo, segunda-feira a gente chega em Nova York, o treinamento começa na terça, a gente fica até o final da semana em treinamento e começa a trabalhar na outra segunda para receber na sexta-feira da segunda semana aqui nos Estados Unidos. Então é claro que você vai ter vontade de comprar alguma coisa, então você precisa ter algum dinheiro que você tenha... Gente, olha esse vento. Então você precisa trazer algum dinheiro para poder comprar o que você tem vontade de comer ou qualquer outra coisa, entendeu? Nas duas primeiras semanas eu gastei $50. O Ebert, ele pergunta se é possível você ter a sua agenda pessoal enquanto você está no programa de au pair. Por exemplo, se você precisa se preocupar se a sua host family vai te ligar no momento que você não estiver trabalhando, enquanto você estiver off. Meu, existem muitas coisas que são muito particulares de cada família, de cada au pair. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, só que sábado praticamente eu não trabalho. Eu tenho os meus dias off, eles são realmente off, eu não trabalho. Tem au pairs amigos meus que eles já trabalharam 2 semanas seguidas, mais de 45 horas por semana, mas não dá pra generalizar. O VS Victor Souza, ele me mandou muita pergunta, vamos lá. Como que é a rotina das crianças? Depende, tem o antes quarentena e o pós quarentena, né? Antes da quarentena, eu acordava, começava a trabalhar às 7 horas da manhã, fazia o café dos meninos, 8 horas eles pegavam o ônibus para a escola, eu ficava off até 4 horas da tarde. Quando eles chegavam da escola, a gente já começava a fazer tarefa, depois que terminava a tarefa, eles poderiam jogar videogame e etc. E a minha rotina acabava ali, entendeu? O meu dia. Trabalhava no máximo 3 horas por dia. Agora eu acordo às 8 horas, dou café para eles, 9 horas eles têm que estar já na frente do computador estudando. Eles costumam ficar estudando até umas 11 horas mais ou menos. Depois que eles terminam, a gente brinca, dá uma volta, vai para algum parque e eu trabalho até 5 horas da tarde. Então nesse período eu faço o almoço deles, a gente come coisa durante o dia, alguns snacks. Então essa está sendo a rotina agora. A próxima pergunta do Victor é a seguinte: sua família já te chamou para viajar? Eles te levaram? Eles disseram que você trabalharia na viagem? Se sim, você recebeu por isso? Você teve que pagar? Você teve que perguntar se iria pagar algo ou eles já disseram que pagaria tudo? Sim, a minha viagem para Chicago, eles me chamaram para ir com eles. Eles pagaram a minha passagem aérea, eles alugaram o Airbnb. A única coisa que eu precisei pagar foi a minha alimentação e o meu transporte público, porque durante o dia eles foram visitar amigos e parentes que moram em Chicago e eles me deram os dias off para eu poder conhecer a cidade. Então eu tinha que comer na rua, precisava pegar o metrô para poder ir até o centro, para poder conhecer os lugares e para poder comer. Existem casos em que o au pair precisa sim trabalhar, mas você não recebe extra por isso, porque a família ela tá te chamando para viajar com eles, mas você tem que trabalhar 45 horas por semana. Então se tá dentro das suas 45 horas por semana, você tem que trabalhar, entendeu? A próxima pergunta do Victor é: eles pagam sua gasolina? Você teve que perguntar sobre isso? Sim, logo que eu cheguei, no primeiro final de semana. Para quem não sabe, quando você vem para o programa de au pair, existe uma reunião que é feita com a LCC. A LCC é a nossa responsável
aqui. E existe essa reunião que é feita logo na primeira semana quando a gente chega. Um dos temas abordados é a questão da utilização de carro e da gasolina. Existem au pairs que tem limite de milha que pode usar. Eu não tenho o meu próprio carro, só que a gente tem 2 carros em casa. Como eles trabalham de casa, eles não vão para escritório trabalhar, então a gente acaba tendo sempre 2 carros na garagem. Eu posso pegar qualquer um dos 2 carros, eu não preciso pagar gasolina, eu não tenho limite de quilometragem. Então assim, isso depende de cada família. Inclusive tudo que eu tô falando aqui, gente, depende muito da família. Cada família tem as suas regras. Essa pergunta também é do Vitor. Quando você chega aí e já tira a carteira de motorista, é tranquilo? Eu demorei 2 meses para tirar a carteira. Eu reprovei na primeira vez e na segunda vez eu passei. Então eu demorei 2 meses para tirar a carteira. Quando você vem, eles pedem que a PID é um dos documentos que a gente tem que ter. Você traz a PID e você pode sim dirigir com a PID. Os meninos que vêm, a gente não pode vir com habilitação provisória. Então a gente precisa só fazer a prova, que é no computador. Se você passar, você já tem a carteira de habilitação emitida na hora. A outra pergunta dele é: você sabe cozinhar? Quais foram as suas habilidades que você colocou no application? Eu sei cozinhar, só que assim, gente, cada família tem uma maneira, um tempero diferente. Aqui em casa, por exemplo, nos Estados Unidos, eles comem muita comida apimentada. Não é o tipo de comida que eu como, por exemplo. É um tempero totalmente diferente pra mim. Eu não cozinho em casa, só quando os meus host parents saem. Então eu faço um macarrão, faço um nuggets. Mas eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei fritar um bife, sei fazer ovo, fazer lasanha. Você tem que ter um pouquinho de noção. Porque quando você chega aqui, é tudo totalmente diferente. Então vai depender muito da família que você vai estar. Quando eu cheguei, eles ficaram 1 mês me explicando como que era a questão de alimentação deles, as coisas na cozinha, porque é tudo diferente. Você tá numa casa nova, um idioma diferente. Dá pra viver bem e viajar com o salário? Dá. De verdade, $200 parece pouco, mas as coisas aqui são muito baratas. Eu já comprei tanta roupa, tanta roupa. Você compra tênis, você compra blusa, você compra tudo, tudo. Pra vocês terem ideia, esse cachecol aqui que eu tô usando é da Tommy. Eu paguei $2. Imagina quanto que não ia ser no Brasil. Gente, a última pergunta que eu vou responder do Vitor: você precisa ficar andando com passaporte ou só carteira de motorista? Não ande com passaporte. Mesmo que você não tenha carteira de habilitação, não anda com passaporte, porque se você perder o passaporte, você não sai do país. Porque é claro, você vai precisar dele para tirar carteira de motorista, para tirar o Social Security Number, mas assim, não precisa ficar andando com passaporte. O Lucas Reis, ele mandou a seguinte pergunta: como que funciona o processo para tirar o visto? É muito fácil. Como você tá vindo para um intercâmbio cultural, a agência ela vai te entregar um monte de papelada para você poder levar no consulado americano. Quando você chega lá, para vocês terem ideia, você já entra numa fila diferente, porque você tá vindo como intercambista, você não tá vindo como turista. Quando você chega no consulado e eles veem que você tá vindo como au pair para ficar 1 ano, eles já pensam que o quê? Você fala inglês, então a sua entrevista vai ser em inglês. Coisa importante: guardem as informações da família que vocês estão vindo. Guardem endereço, nome da família, sobrenome, idade das crianças, tudo que você tiver de informação deles. Eu mandei um e-mail para minha família perguntando informações sobre eles, para eu poder decorar todas as informações para chegar lá e eles saberem que eu sei para onde eu tô vindo, entendeu? Ele me perguntou quantas crianças eu ia cuidar, qual a idade dos meninos, o que os meus host parents faziam e qual era a cidade que eu ia morar. Visto aprovado e acabou. Ele inclusive me entregou um monte de cartilha falando: olha, enquanto você estiver nos Estados Unidos, você tem direito, você tem que trabalhar só 45 horas por semana, e se você tiver qualquer problema, entre em contato com esse telefone que eles vão te dar todo o suporte. Pergunta do Lucas ainda: você demorou para se adaptar à família? Eu não. Eles foram muito receptivos, a gente conversou muito antes do embarque. O pré-embarque, eu acho que é muito importante você manter o contato com a família, porque você vai conviver com eles. Então assim, todas as vezes que eles faziam alguma coisa diferente, eles me mandavam um e-mail, me mandavam foto, e eu fazia o mesmo. A outra pergunta do Lucas é a seguinte: como você cuida da parte financeira?
Eu sempre gostei muito de conhecer lugares novos. Tem au pair, vivi em balada. Então, é uma questão de prioridades. A minha prioridade é viajar. Eu consigo enviar dinheiro para o Brasil e eu consigo comprar o que eu tenho vontade de comprar. Luca Boost. Precisa ser fluente no inglês ou apenas inglês intermediário avançado? Eu estudei 5 anos no Brasil, terminei o curso no avançado e a minha entrevista com a Cultural Care, porque a gente tem um teste de inglês que a gente faz. Para menino é obrigatório o inglês avançado, você precisa saber se comunicar. A minha entrevista foi muito simples, ela perguntou só coisa pessoal minha, mas tem meninos que colocam situações em que você passaria aqui nos Estados Unidos. Se você tá sozinho em casa com os meninos, um deles cai da escada e quebra a perna. O que você faz? Isso tudo em inglês. Então você tem que saber responder em inglês, entender e responder em inglês. Essa pergunta ainda é do Luca. Qual agência você fez o processo? Já respondi que foi pela Cultural Care. E se essa empresa não foi na sua cidade, você conseguiu fazer tudo online? Não. Minha entrevista foi em São José dos Campos, que fica a 40 quilômetros de Taubaté. E para poder fazer a entrevista no consulado, eu precisei ir para São Paulo. E a sede fica em São Paulo. Então eu precisei passar na sede para pegar a documentação que eu falei antes, para poder ir no consulado tirar o visto. Mas eu sei que hoje, por conta de distanciamento social e tudo mais, eles estão fazendo online. O preço do intercâmbio é muito alto, pergunta do Luca ainda. Eu gastei R$6.000. R$4.300 é o valor do intercâmbio, que já é incluso passagem de vinda e de volta, mais R$700 de visto. Aí você precisa tirar a PID, que custa R$300. Em São Paulo, você precisa ir passar em médico, ele precisa preencher um atestado médico, atestando que você tem uma saúde boa para você poder vir. Depois que você tem o match, eles pedem para que você tire um raio-x do tórax para comprovar que você não tem tuberculose. Eu paguei R$50 porque eu já tinha encaminhamento. Então são várias coisinhas que no total para mim deu R$6.000. A última pergunta do Luca é se eu precisei de muita foto com criança. Quando eu comecei a entrar no processo de au pair, toda criança que eu via, eu tirava foto. Só pra dizer que, tipo, olha como eu amo crianças. Com primo adolescente, com criança, com bebê, porque eles precisam ver que você tem contato com criança. Eu coloquei, eu acho que umas 20 fotos. Não sei se 20 fotos é muita coisa pra vocês ou não, mas eu coloquei 20 fotos. O Léo HR Lopes me mandou o seguinte: requisitos para au pair masculino: inglês avançado, 1000 horas de experiência com criança, habilitação definitiva, passaporte, visto, antecedentes criminais e etc. Mas tudo isso você consegue indo no Poupa Tempo ou até mesmo pela internet. Sobre a application. O application, depois que você participa da palestra pela Cultural Care, uma palestra online, e você paga a taxa de inscrição, você tem 4 dias para poder fazer o seu application, o que é impossível. Eu comecei a preencher o meu application antes de eu fazer a palestra, e é muita coisa mesmo. Você tem que fazer o vídeo para a família. Então assim, começa a preencher antes. A outra pergunta do Léo é: o que é importante considerar na escolha da família? Se tem carro ou não, horário de estar em casa, trabalhar fim de semana, como que funciona a bolsa? Essa questão da bolsa, você tem que fazer um curso que a família paga de até $500. Se o curso for mais caro, você tem que pagar. Existem casos em que a família paga mesmo o curso sendo mais caro. Para você finalizar o programa de au pair, você precisa ter 6 créditos. Aqui nos Estados Unidos, 6 créditos equivalem a 72 horas. Você precisa encontrar um curso em uma universidade, não pode ser curso online, pode ser curso de inglês, mas tem que ser presencial. A Cultural Care tem cursos que a própria Cultural Care dá e que valem créditos. A família tem que pagar $500. A questão de o que considerar na escolha da família é uma questão muito pessoal de cada um. Eu queria morar no Nordeste dos Estados Unidos, que fosse próximo a Nova York. Aqui estou, New Jersey. Idade de criança maior, ou seja, 9, 10, 11 anos. Aqui estou. A questão de carro nunca foi algo muito importante para mim. Eu acho que cada um tem seus próprios requisitos, mas para mim eu nunca tive problema em trabalhar final de semana, em trabalhar à noite, em trabalhar durante o dia. Então assim,
você tem que estar com mente aberta. Bom, gente, por hoje é isso. Eu acho que o vídeo até ficou longo, porque eu andei pra caramba aqui, tá frio, então curte esse vídeo, por favor. Compartilha com quem você sabe que quer ser au pair. Me segue lá no Instagram de novo, não esquece de me seguir. Pode me chamar, pode tirar dúvida. Vamos se falando por aí, certo? Um abraço, tchau.